Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Toma um banho e não se enxuga, né? Acho que vai piorar, já tá calor agora, imagina chegar no verão. Vou andando procurando sombra, então ando com a sombrinha. A última semana do inverno vai ser marcada por muito calor. Uma massa de ar quente elevou as temperaturas em quase todo o Brasil. Várias cidades estão em alerta laranja, que indica perigo. Em alguns lugares, a temperatura pode chegar aos 45 graus e o calor, junto com a baixa umidade, pode apresentar risco à saúde. Já o Rio Grande do Sul, que ainda tenta se recuperar dos estragos causados pela passagem dos ciclones extratropicais, pode enfrentar novos temporais. Quais os riscos que altas temperaturas oferecem à saúde? Quem precisa ficar exposto ao sol? Quais os cuidados? Como será a primavera no Brasil? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o clínico geral e cardiologista do Hospital Moriá, Dr. Marcelo Sampaio. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, sempre é um prazer estar aqui, estamos à disposição. Quem nos acompanha nessa entrevista é a apresentadora da previsão do tempo do Jornal da Record, Lidiane Sayuri. Ô Lidi, esse foi um inverno diferente que agora termina com os termômetros em alta. Olá, Celso. Olá, doutor Marcelo. Exatamente, é um prazer participar aqui mais uma vez do podcast. Olha, Celso, foi um inverno que teve as temperaturas um pouco acima dos índices registrados nesse período do ano. Isso foi causado pela chegada do El Niño, que provoca o aquecimento do Oceano Pacífico. Uma outra curiosidade do inverno é que ele foi marcado pelo contraste térmico. Em um dia, estava muito frio, no outro as temperaturas subiam. Tivemos apenas 4 ondas de frio durante toda a estação. O normal é uma onda por semana, então aproximadamente 12 ondas no período. Doutor Marcelo, eu aproveito para começar a nossa conversa e pergunto para o senhor, essa oscilação de temperatura acaba provocando muitos problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos, não? Exatamente. Olá, Lidiane, é um prazer. As pessoas que mais sofrem com essas grandes elevações de temperatura são as pessoas que a gente chama de vulneráveis, né? São os extremos, são os idosos, são os recém-nascidos, as crianças, as pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que estão acamadas. Então, esses são realmente as pessoas mais expostas que sofrem mais com esses efeitos deletérios do calor. Doutor, falando de calor, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais devem ser os estados mais afetados pela onda de calor. Agora, que tipo de impacto essa alta temperatura gera no nosso corpo? Bom, Lidiane, eu gostaria de apresentar as alterações mais específicas que o nosso corpo sofre em relação ao calor. Primeiro são as chamadas alterações imunitárias respiratórias. Em altas temperaturas e num calor muito forte e prolongado, a mucosa, que é aquele tecido que recobre principalmente as vias respiratórias, boca, nariz, ouvido, garganta e aqui a traqueia, ela vai se ressecando e com isso ela vai perdendo a proteção e os cílios, que são os movimentos naturais que expulsam os vírus e bactérias, também ficam disfuncionais. E com isso a gente fica mais afeito a ter rinite, a ter sinusite, a ter processos gripais, e isso realmente é algo muito evidente da parte imunitária respiratória. Depois nós temos as chamadas alterações cardíacas, onde o nosso corpo, para manter o calor, ele faz uma vasodilatação, ou seja, ele desvia todo o sangue para a região da pele, para justamente poder produzir mais suor, e a nossa pressão cai. Então as pessoas acabam às vezes tendo tonturas, sonolência, uma sensação de fraqueza, e também para eliminar esse calor e produzir mais suor, o nosso coração aumenta o seu débito, e com isso as pessoas que são mais sensíveis ou têm doenças cardíacas, como os portadores de insuficiência cardíaca, de doença nas coronárias, podem sofrer mais. Não é à toa que em grandes elevações de temperatura existe uma ocorrência maior de infartos, existe uma ocorrência maior de arritmias, justamente por conta dessas alterações. A terceira característica são as alterações neurológicas. Então, hoje já está provado que em altas temperaturas e principalmente prolongadas, a gente tem um raciocínio mais lentificado, tem uma perda cognitiva. Isso ficou muito evidente com trabalhos em países em desenvolvimento que têm mais altas temperaturas e realmente existe uma perda cognitiva de 30% a quase 50% em altas temperaturas.
temperaturas. Além do mais, há um risco maior de ter derrame, principalmente nas pessoas mais susceptíveis, que são aquelas pessoas que fumam, são aquelas pessoas que têm diabetes, são aquelas pessoas que têm pressão alta. Outra característica importante dessas alterações são as alterações dermatológicas. A nossa pele vai ficando mais seca, existem alergias à alta temperatura, forma-se eczemas, forma-se lesões que podem depois infectar. Os fungos podem se instalar em regiões, principalmente nas dobras e nas regiões mais úmidas, gerando também várias infecções de pele. E finalmente nós temos os sintomas gerais, que eu chamo. É a dor de cabeça, é aquela fraqueza geral, é aquela indisposição. Às vezes as pessoas têm náusea e às vezes as pessoas podem vomitar mais. Doutor Marcelo, quais são os problemas mais comuns? A insolação e a desidratação estão entre eles, não? Exatamente, Celso. A desidratação é o problema mais frequente, né? As pessoas, elas saem de estações onde a temperatura às vezes é mais baixa e elas não têm às vezes o hábito de tomar muita água. Então, a perda de calor e o suor faz com que a gente perca muita água. E isto, a gente não tem o hábito de fazer uma reposição. Então, por isso que nós orientamos fortemente que as pessoas se hidratem, principalmente quem vai trabalhar fora, em ambientes abertos, onde vai se expor realmente a esse calor mais intenso. Então, a desidratação é algo muito frequente e, obviamente, acontece muito em crianças e idosos. Quando você citou insolação, já é um processo um pouco mais profundo, onde a pessoa ficou mais exposta, onde houve até uma certa perda do controle térmico, porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Se está frio, ele faz o ajuste para manter sempre a mesma temperatura entre 36 e 37. Se está calor, ele vai fazer também outros ajustes para manter sempre a mesma temperatura. Quando você se expõe muito a altas temperaturas e por tempo prolongado, pode acontecer um fenômeno chamado onda de choque de calor, onde aí você tem o processo da insolação, uma desnaturação de algumas proteínas e você começa a perder esse certo controle. Já é um estado mais grave. Mas é por isso que a gente não orienta que as pessoas, por exemplo, eu cito sempre esse exemplo da sauna, que a sauna, às vezes, principalmente sauna seca, chega a temperatura até de 90 graus. E as pessoas podem sair de lá com essa hipertermia e realmente serem quadros bastante graves. Doutor, aproveitando esse gancho que o senhor falou aí da sauna, das altas temperaturas, em Corumbá, Mato Grosso, a temperatura deve chegar aos 43 graus. Existe um índice tolerável a partir de qual temperatura o calor passa a ser nocivo para a nossa saúde? Isso vai variar de acordo com a sensibilidade de cada um e de acordo com seus antecedentes. Se a pessoa tem doença crônica, se a pessoa toma medicamentos, isso é um detalhe muito importante. Por exemplo, os hipertensos, eles tomam medicamentos para baixar a pressão. Em temperaturas mais elevadas, já ocorre uma redução da pressão. Então, eles vão ficar mais sensíveis a isso. Mas hoje nós sabemos que a partir de 35 graus, realmente já é uma situação já de risco, onde a maior parte das pessoas começam a ter sintomas, que são aqueles sintomas gerais que nós chamamos a atenção, como a dor de cabeça, a náusea, a fraqueza, sonolência, tonturas, que são muito frequentes acontecer também. Então, esses estão muito vinculados à população em geral. E, obviamente, as pessoas mais sensíveis, elas podem ter em temperaturas até abaixo de 35, elas já podem ter realmente fenômenos já de sintomas e já começarem a passar mal em temperaturas até um pouco mais baixas. Aqui em São Paulo, até o próximo sábado, os termômetros podem chegar aos 37 graus. Algumas pessoas precisam trabalhar expostas ao sol. O que fazer, hein, doutor? Como cobrir o corpo sem aumentar o risco de desidratação? Existem locais onde, naturalmente, no verão, a temperatura já é mais alta. E os estudos mostraram que a população desses locais, ela tem uma adaptação maior. Elas acabam se acostumando mais e o organismo não sofre tanto. Agora, existem locais que não existe esse hábito. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles não estão acostumados a ter altas temperaturas. Em São Paulo, nós não estamos acostumados a ter essas temperaturas.
temperaturas. Então, a probabilidade das pessoas passarem mal é maior nesses locais que não tem esse ar. Quem precisar estar exposto a isso, que às vezes nós temos trabalhadores rurais, nós temos pessoas que trabalham em ambiente aberto, primeira coisa é levar uma garrafinha d'água, se hidratar constantemente, deixar o celular com alarme para toda hora ir se hidratando. Cuidado com exercício físico, principalmente no período entre 10 e 5 horas da tarde. Ou seja, devemos fazer exercícios em ambientes abertos ou antes das 10 ou depois das 5 horas. As roupas que a gente utiliza, elas têm que ter uma certa característica. Devem ser roupas leves, devem ser roupas de cor clara, porque elas absorvem menos o calor e de geral, o tecido deve ser de fibra, tipo algodão, que não é um tecido que esquenta muito. Para quem tem susceptibilidade, para quem tem doenças crônicas, o uso do chapéu, do óculos de sol, ele é muito importante, porque ele evita realmente você ter uma exposição na área da cabeça. E para todos que vão se expor nessa temperatura, protetor solar. Doutor, o senhor falou então aí da prática de exercícios em horários que não sejam tão quentes, uso de roupas leves, garrafinha d'água, protetor solar. E agora eu aproveito para perguntar também quais são os alimentos que a gente deve evitar justamente por causa dessas altas temperaturas. Nós não devemos consumir alimentos muito gordurosos, ricos em carboidratos, alimentos condimentados também não devem ser consumidos. Nós devemos dar preferência à alimentação mais leve, mais saudável, principalmente os alimentos que têm uma quantidade maior de água, onde eu cito, por exemplo, melancia e melão. O inverno termina no próximo sábado, dia 23. E a previsão é que essa onda de calor termine no domingo, dia 24. Com a chegada da primavera, as temperaturas devem cair um pouco, coincidindo também com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico que nós temos na região central do Brasil neste momento. A estação deve ser também marcada por mais calor que o esperado para o período do ano. Doutor Marcelo, a tendência é que a umidade fique cada vez mais baixa. Isso é um fator de risco para a saúde? Toda vez que a gente tem uma combinação de alta temperatura, calor muito forte e umidade baixa, é alto risco. É onde acontecem realmente os problemas. É justamente nesta condição que você deve evitar a exposição. Então, é um momento de muita atenção, porque a umidade baixa, ela também é prejudicial, ela pode levar à ocorrência de doenças cardíacas e doenças neurológicas, e os médicos têm um trabalho redobrado nesses períodos, porque as emergências, o pronto-socorro vai ficando lotado de pessoas com fenômenos respiratórios e cardiovasculares. Doutor, existe uma possibilidade de que os hospitais, principalmente da rede pública, passem a receber um maior número de pacientes? Existe aí o risco de saturação da estrutura? Afinal, serão muitas pessoas que vão precisar de cuidados especiais. São realmente períodos em que as emergências dos hospitais ficam muito lotados. Por isso que nós realçamos a necessidade da prevenção, de você evitar problemas, porque certamente nas grandes ondas de calor você vai encontrar a emergência absolutamente às vezes lotada. Não se expor a essas ondas, se hidratar bastante, usar protetor e você sempre estar com seus exames em dia, com a orientação do seu médico e realmente fazendo uma boa dieta equilibrada, fazer a prática de atividade física em horários e ambientes adequados, vai fazer com que você não tenha doenças ou problemas nesse período onde as emergências e os hospitais vão estar mais lotados. Contando que haja prevenção, mas ainda assim, problemas de saúde podem aparecer. Doutor, quando realmente é necessário procurar um atendimento médico? Quais são os sinais que devem ser levados em consideração? E uma curiosidade, há receitas caseiras também que ajudam a amenizar os impactos do calor e da baixa umidade? Se a sua pressão estiver persistentemente baixa, isso é um sinal de alerta. Se os batimentos cardíacos estiverem com uma elevação maior, e a gente sabe que pode acontecer a chamada taquicardia, são batimentos acima de 100, esse é outro sinal de alerta. Se você estiver indisposto a ponto de não conseguir se levantar, sabe? Se você não conseguir ter apetite, a perda do apetite também é um outro fator muito relevante em relação ao sinal de alerta, porque quando você está muito desidratado, você não tem nem vontade de tomar água, nem vontade
vontade de se alimentar de forma efetiva. Se você começar a ter náuseas e vômitos, diarreia profusa em vários episódios e com bastante quantidade, também são sinais de alerta. E febre, porque aí você pode estar com uma hipertermia só pelo calor ou com o início de um processo infeccioso. Em relação às receitas caseiras, alimentos que contenham mais água, alimentos mais leves, saladas, verduras, legumes, principalmente frescos e de procedência conhecida, isso certamente ajuda. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do clínico geral e cardiologista do Hospital Moriá, Dr. Marcelo Sampaio. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E agradeço a presença da apresentadora da Previsão do Tempo do Jornal da Record, Lidiane Sayuri. Obrigado, Lidi. Celso, muito obrigada mais uma vez. Eu adorei o bate-papo aqui com o Dr. Marcelo também. Lembrando que todos os dias de segunda a sábado a gente se encontra com todos os detalhes da previsão do tempo no Jornal da Record. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.